Olha, hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, vou te contar, vai contra quase tudo que a gente já ouviu sobre felicidade e decepção. Vamos falar sobre a coragem de sonhar de novo e tudo isso a partir de uma jornada de transformação que é muito pessoal, mas que no fundo tem um poder universal. É isso aí. A mensagem central dessa reflexão é exatamente essa. Um convite direto para a gente criar expectativas. Soa quase como uma armadilha, né? A gente aprende desde cedo a manter as expectativas baixas para não quebrar a cara. Mas e se essa proteção toda estiver nos custando algo muito, mas muito maior? Pode parecer perigoso, sim, e muito, mas a história por trás desse conselho revela por que, para uma pessoa adulta, essa pode ser a chave para destravar uma vida maior. A fonte dessa ideia vem de uma percepção, uma ficha que caiu durante um momento de grande mudança, mostrando como um velho mecanismo de defesa pode acabar se tornando uma prisão. Então, tudo começa na origem de uma crença que nos limita. O medo da decepção é tão forte que, para se proteger, a pessoa simplesmente para de sonhar, para de desejar. É uma armadilha que se constrói aos pouquinhos, em nome da autopreservação, mas que, no final das contas, acaba nos diminuindo. E o nome disso é padrão limitante. É uma crença que a gente adota para se proteger, mas que, com o tempo, restringe o nosso crescimento. No caso dessa história, a crença era bem simples. Expectativa é ruim. Foi uma ideia adotada lá atrás, provavelmente na infância, como um escudo. Um escudo que até funcionou por um tempo, mas que na vida adulta começou a limitar todo o crescimento e a possibilidade de viver coisas grandiosas. E aqui a gente vê o resultado disso de forma bem clara. De um lado, uma criança ou adolescente cheio de sonhos, de ambições, de curiosidade, e do outro, o adulto que se poda, que para de desejar, para de querer coisas grandes, tudo para evitar a dor de um possível não. O contraste é brutal e mostra o preço de se viver com medo. Nossa, essa frase é muito poderosa. Ela captura a essência do que acontece quando a gente deixa o medo da decepção ditar as regras. A pessoa vai se encolhendo, se recortando, até caber numa vida tão pequena que, se algo der errado, o tombo não parece tão grande. O problema é que o espaço para a alegria também se torna minúsculo. Mas olha, nenhuma casca é para sempre. O que serviu de gatilho para a mudança, o momento em que a armadilha começou a se desfazer, foi uma primeira viagem internacional. Uma experiência que forçou a pessoa a sair daquela caixinha e confrontar a dormência que tinha se instalado. E a linha do tempo aqui mostra como essa percepção foi imediata, foi um estalo. A viagem aconteceu e quase instantaneamente a reflexão veio. Não foi algo que levou meses para ser processado, não. A mudança de ambiente quebrou o padrão de forma rápida e muito intensa. Mas o interessante é que mesmo com algo tão empolgante como uma primeira viagem internacional se aproximando, aquele padrão de proteção ainda estava ali, ativado. Antes de embarcar, enquanto tudo era planejado, havia um sentimento estranho, sabe? Uma falta de entusiasmo que não fazia sentido. E aqui está a descrição perfeita. A palavra usada foi dormente. Era como se o cérebro estivesse tentando se proteger da possibilidade de algo dar errado. Uma desconexão emocional para evitar uma possível frustração, mesmo diante de um sonho se realizando. É o mecanismo de defesa trabalhando em excesso. E aí, a metáfora evolui. A caixinha onde a pessoa se colocou virou uma casca. Algo que parece mais duro, mas que também é mais frágil. E a experiência de estar num lugar novo, vivendo algo grandioso, foi o que começou a rachar essa casca protetora. A realidade era simplesmente grande demais para caber naquela proteção. E é nessa rachadura que a grande virada de chave acontece. A percepção fundamental que muda tudo. A diferença entre ser criança e ser adulto. O ponto crucial é entender onde está o poder de realização. Então o ponto crucial é este. No passado, como criança, a realização dos desejos dependia de outras pessoas. Por isso, criar expectativas era arriscado. Mas agora, como adulto, o poder está nas próprias mãos. A pessoa que deseja é a mesma que planeja e realiza. O medo dá lugar ao poder. Isso nos leva a um novo processo, um processo de poder. Primeiro, se permitir desejar. Segundo, criar a expectativa de que aquilo é, sim, possível. Terceiro, planejar os passos para chegar lá. E quarto, realizar. A expectativa deixa de ser uma aposta e se torna parte do combustível para a ação. Agora a ideia é trazer essa reflexão para um nível mais pessoal. A jornada que a gente viu é como um espelho. Ela nos convida a olhar para dentro e perguntar: qual casca será que a gente está carregando sem nem perceber? Essa é a grande questão. Que crença foi necessária para se proteger na infância, na adolescência ou mesmo numa versão passada de nós
mas que hoje simplesmente não faz mais sentido. O que antes era um escudo, hoje pode ser justamente o que está limitando a chegada a um novo lugar, a uma vida maior. E a gente termina com esta mensagem de esperança e ação. A ideia de que a vida real não é algo a ser temido, mas um campo de possibilidades justo, esperando a que a gente quebre as nossas próprias cascas para vivê-la plenamente. O convite é para ir para a vida, criar expectativas e, o mais importante, realizá-las.